Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Lights e para mais um Lights em Debate, né? E nessa noite vamos fazer uma dupla aqui, né? Eu e o Isaac, para falarmos de um assunto que ficou em voga aí depois das manifestações do dia 7, né? A gente teve as manifestações do dia 12, né? A gente não vai falar, claro, da manifestação em si, mas vai analisar o seguinte fenômeno, né? Existe a terceira via, né? Será que existe uma alternativa para a esquerda? Bolsonaro versus a esquerda, existe mais alguma outra alternativa? Seja de um centro imaginário, seja um conservador que o pessoal do lado do PRTB, PTB quer, enfim, e do nosso leão conservador quer, né? Mas para analisar aí esses aspectos aí e responder essa pergunta, se realmente existe uma terceira via, eu conto com o nosso amigo Isaac Macedo, e passo a palavra a ele para dar o seu boa noite e as suas considerações iniciais. Beleza, boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que nos escuta aí, né, que vai escutar a gente a partir da sexta-feira e depois, também no canal Lights. Vamos aqui fazer uma análise muito legal aí sobre esse fenômeno, né, que as pessoas gostam de colocar. Aliás, isso daí não é uma novidade, a gente já lembra muito bem que em 2018 vieram com esse papo aí de terceira via, não sei se exatamente como terceira via, mas era aquela coisa, uma opção mais ao centro, não sei o que, aí talvez agora estão colocando esse nome aí, mas a gente vai analisar aí com muito critério aí para ver se realmente existe essa terceira via, essa possibilidade desse novo fenômeno dentro da política brasileira, que a gente sabe que em outros países é até comum. Você vê, por exemplo, eleições assim, não nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos é muito comum só ter 2 partidos, mas a gente já vê em alguns países eleições equilibradas, com 3, 4 candidatos, assim, até com números interessantes. Se você vê, por exemplo, até as eleições municipais, de governo, enfim, às vezes você vê até 3 forças ali. Mas em presidência no Brasil, isso daí a gente já viu, até agora a gente não viu esse fenômeno. Vamos ver agora nesse bate-papo se vai ser possível em 2022 se existe essa terceira via. Mas vamos lá, Felipe. Sim, vamos lá. E como eu falei, né, na nossa inicial, né, na minha palavra inicial, a gente teve as manifestações do dia 7, né, que foram consideradas aí antidemocráticas, né, e a gente não achou qual que é o ponto antidemocrático da manifestação. Tivemos desdobramentos aí, né, da questão do presidente, e aí possíveis acusações de ele ter recuado ou não, enfim, da postura dele, mas o que se viu é que ele não recuou, né? E de forma muito clara, quem tem atrapalhado o governo são sempre os presidentes das casas e o pessoal do STF, que hoje, por exemplo, tem, como falaram que não tinha atrapalhado, por exemplo, na questão das ações da pandemia, mas não sei se foi ontem, a gente tá gravando aqui numa quarta-feira, mas, por exemplo, o Lewandowski com a decisão monocrática acabou que criou ali 27 planos de imunização. O Brasil sempre foi exemplo, né, de imunização, um plano nacional. Acabou que a gente tem agora, cada cidade, cada estado tem um plano nacional um plano, né, de vacinação. Então você vê que o próprio STF, por mais que ele tente argumentar, ele sempre vem atrapalhando o governo. Então isso é claro, óbvio, cristalino, que o poder do governo, no caso do governo federal, ele sempre tem sido tolhido e a condução das coisas, no caso do país, sempre tem sido atrapalhada pelo STF, né? Infelizmente é o que acontece. A gente pode tapar só com a peneira, você pode ser o esquerdista predileto aí no jornal tal, mas a verdade é essa, não vai fugir disso. E aí, depois desses desdobramentos aí do dia 7, né, eu acho que as pessoas foram para as ruas apoiar o presidente, a questão da liberdade também. Tivemos aí também uma manifestação que foi alardeada, né? E aí, cooptada incitada pelo MBL, né? Que é um movimento que a gente já falou várias vezes aqui, que se aproveitou do próprio presidente, e eles fizeram lá a manifestação do dia 12, né? E nesse dia 12, o que aconteceu nesse dia 12, né? Como a gente imaginava, não deu pra ninguém, né? Não deu ninguém.
era a manifestação que ia mostrar a força da terceira via. A gente sabe que quando o presidente Bolsonaro se elegeu, acho que foram 59 milhões de votos, se não me engano, né? E a gente sabe que se você for ver lá o número de votação do presidente do Bolsonaro, né? E do segundo colocado, ali, enfim, no segundo turno, você vai perceber que tem muita gente que realmente não votou, né? O que não implica dizer que você possa dizer que essa turma que não votou é contra um contra outro, né? Isso aí seria uma locubração muito na loucura para pensar, você dizer que se 59 milhões de pessoas votaram no presidente, mas o restante não é contra ele, não tem como você dizer isso, né? Então, voltando aí para a questão do dia 12, você viu ali que houve uma convergência de pessoas ali, de atores políticos que chegou a impressionar algumas pessoas, outras não. A gente viu ali o pessoal do MBL ali capitaneando, oferecendo até bebida para quem tivesse com a vacina, né? E a gente vê esses absurdos aí, o pessoal cada vez mais incitando e eu falei até, não devia ter falado, mas falei da picadinha, né? A plataforma aqui é cheia de probleminha, né? Mas espero que não dê bronca esse pequeno relato aqui. Mas você viu que eles estavam incentivando o pessoal que tomou picadinha, para se você tomou, venha, e aí tome cerveja e tal, que é uma forma de cooptar as pessoas a trazer mais pessoas de forma a esmo, né? Como até o próprio Arthur Duval, né, que fazia muito isso, né? Ele começou assim, né, indo para manifestações da esquerda, né, pegando as pessoas lá, pessoas que só recebiam um valor para ganhar, para aparecer lá e não sabia o que estava sendo, qual era o protesto, qual era o tema do protesto, o que ele estava defendendo ou protestando. E depois a gente viu que, na verdade, o Arthur era um cara dos cortes, né? E tanto é que ele até chegou aí na manifestação dia 7 com o anão, né? O anão travequeiro, e foram expulsos, né? Porque se sabia que eles queriam só pegar lá as pessoas, talvez um desavisado ou outro, né? Porque é muito fácil. Você está preparado lá com sua pautinha, tudo certinho, com alguém para editar, para gravar, né? O melhor take, a melhor pergunta e fazer o corte ali, e você pegar uma pessoa despreparada, ou a pessoa que não está nem prestando atenção, e colocar a pessoa numa situação vexatória, né? Para tirar onda e dizer, aqui o gado do Bolsonaro, né? Mas aí, falando da questão mais específica do dia 12, você viu que tiveram ali atores políticos ali, tiveram o Amoedo, tiveram o Ciro Gomes, né, que até um tempo atrás agrediu, né, o próprio Arthur Duval, né? Você vê como que as coisas são, né? Então, nesse primeiro ponto aí, eu queria jogar para o Isaac, né? E aí, Isaac, como é que você viu essa convergência de atores políticos aí? Você viu o MBL, vem para a rua, não sei se foi eu vi que tinha bandeira de partidos de esquerda, tinha gente até com camisa do nem Lula nem Bolsonaro, mas aí a parte do nem Lula estava apagada, ou estava com um adesivo na frente, né? Como é que você viu aí esse tentamento, até dando Nilma agora, né? Essa tentativa de se criar ou de se aplacar uma terceira via? Como é que você viu essa manifestação aí? Cara, vou dizer, Felipe, essa terceira via que o pessoal está falando aí é um grande catadão, né? Vai tudo, vai de tudo. Você vai ter Ciro Gomes, aí você vai MBL, né? Que outrora, como você bem falou, o Arthur e o Ciro Gomes saíram no tapa. Então, assim, o que acontece, cara? É uma coisa assim. Isso daí é a política. Mas qual é o problema? Qual é o problema de tudo? Existem pessoas no Brasil que se acostumaram a falar, mas isso é política. Mas você tem uma geração de pessoas, umas mais velhas e mais, podemos dizer que tem uma boa parte de pessoas de 30 e pouco, 40 para baixo, que estão cansadas disso. Então, é por isso que você cria certos fenômenos, né? Como aconteceu no Bolsonaro, que é uma geração de pessoas, nada mais do que isso. Tem muita gente que gosta de inventar, né? Mas são uma geração de pessoas, umas mais velhas, mas uma boa parte de pessoas mais de 40 e poucos para baixo, que estão cansadas desses negociatas políticas. E a terceira via, esse catadão que teve aí,
é uma grande negociata política, porque e que mostra uma falta de identidade absurda. Porque se você tem um Ciro Gomes que representa, vamos dizer assim, uma esquerda que gosta de pegar umas coisinhas assim, uns papos furados, que é furado, né? Mas uns papos furados de economia liberal, de gestão, uma coisa assim, eles fazem isso. Aí você coloca também o pessoal do PSDB, o PSDB Kids lá, também que esteve lá na frente, né, o PSDB Kids, e também teve o pessoal do PSDB também. Mas, assim, é um grande catadão, porque na hora do vamos ver, os caras estão quebrando pau, velho. Então, esse tipo de coisa, é por isso que o Bolsonaro, por exemplo, ele tem essa adesão tão grande das pessoas. Porque o Bolsonaro é isso aqui. Qual é do Bolsonaro? Tem muita gente que se surpreendeu. O Bolsonaro foi um político que veio de origens militares, que durante muito tempo esteve em partidos do Centrão. Isso nunca ele mentiu, a história dele está aí. Mas que tem valores, sim, de direita, e que ele é um legítimo presidente de direita. Mas ele acabou criando muita amizade do Centrão, porque ele passou anos por lá. Então, esse é o Bolsonaro. Pronto, esse é o Bolsonaro. Então, você não vai esperar o Bolsonaro se aliando com o Lula por conveniências. Meu pai, por exemplo, que veio de outra geração e tal, ele fala, daqui a pouco você vai ver Bolsonaro aliado com o Lula. Quer dizer, por uma conveniência política, se tivesse, no caso, um inimigo assim, né, em comum. Não vai, cara. Há pessoas que pensam assim, não vai, porque isso daí foi de uma outra época. Mas essa terceira via, ela representa isso. E essas pessoas que são mais jovens, elas ainda querem esse jogo político, assim, de se reunir para tentar derrotar uma força maior. É como se fosse numa guerra, como foi numa guerra, quando o Churchill ele acabou se unindo a Stalin, porque se o Hitler dominasse a União Soviética, ia acabar tudo. Tá? Na época, o Churchill fez isso porque precisava fazer. Mas na política, a gente, principalmente que nós não estamos em guerra, a gente vê que isso, a política vem muito das questões das virtudes. Então, quando a pessoa percebe que um político está sendo falso só para ganhar terreno, né, essa geração aí, essa massa de pessoas que as pessoas chamam de robô, de ET, de tudo, né, são pessoas só que querem que as coisas sejam feitas de uma lisura, de forma correta. E percebem que essa terceira via aí, né, que foi feito, são pessoas que só querem se aproveitar para poder ganhar algum destaque político. Logicamente que isso no jogo da política ele dá alguns frutos presidenciais muito improváveis, eles mesmos sabem disso, né? Mas dá frutos. Se eu for chegar e começar a juntar, por exemplo, vou pegar R$1 bilhão e começar eu monto um partido e faço R$1 milhão de propaganda, só dizendo fora Lula, fora Lula, fora Lula, Lula ladrão, Ciro Gomes, cangaceiro, não sei o quê, blá, 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 blá. Se eu fizer isso, certo? Eu vou dizer, eu vou ser candidato a presidente, eu vou ganhar 1%, no máximo. Mas eu vou conseguir emplacar 2 deputados, 3 deputados. Então, esse tipo de coisa, tudo isso é pensado, infelizmente. É isso que as pessoas têm que ter consciência. As pessoas elas vão e criam essa política terceira via, porque eles estão pensando lá na frente. Né? Você acha mesmo que o Kim vai chegar? Não, eu sou deputado federal agora, né? Segundo a cabeça louca dele, né? Eu sou
deputado federal, eu me provei que eu sou um bom deputado federal, vou fazer o seguinte, eu agora vou ser o legítimo representante da terceira via e vou me candidatar a presidente. Duvido que ele vai fazer isso. Ele vai se candidatar a deputado de novo e vai querer arrastar mais pessoas para serem deputados, porque essas pessoas, elas pensam em dinheiro e poder. Então, essa questão da terceira via tem todas essas questões. Mas a gente vai conversar, você vai colocar mais pautas para a gente trabalhar mais da terceira via. O que eu achei daquela manifestação. Aquela manifestação com o Catadão, mas a gente vai comentando um pouco mais para a gente esmiuçar um pouco mais sobre essa questão dessa dita terceira via. Fica à vontade, irmão. A gente vê realmente um esforço, né, de alguns atores, né, políticos a se colocar como uma alternativa, né? E aí, como o Isaac falou, muitos deles a gente já vê, a gente nota a intenção de que não adianta vir por exemplo, o Kim, como o Isaac falou, ele acho que ele chegou até a se candidatar para ser presidente da Câmara, né? Mas você vê que, obviamente, ele sabia que não ia ganhar, né? Mas aquela coisa mas eu tenho coragem, a coragem, e aí, quando a gente fala de sinalizar a virtude, é isso. Sempre, não, olha, vê só, sou um cara corajoso, eu sou, não sei se ele foi o deputado federal mais novo a ser eleito, mas enfim, ele pode usar isso aí, olha, eu sou deputado de primeiro mandato aqui, mas eu sou um cara ativo, sou um cara que vou atrás, me coloquei à disposição, mesmo sabendo que era difícil, para ser um candidato aqui a presidente da Câmara. E você vê que a vontade de muitos deles, dessa turma aí, estou citando o Kim aqui, mas poderia citar outros também aqui, e outros também que não é tão, assim, não são tão danosos como o Kim, mas também você vê um papinho meio estranho. Por exemplo, o Marcel Van Hatten mesmo, não estou dizendo que ele é terceira via, enfim, mas é aquela turma, para ser mais específico, aquela turma do Novo ali, né? Primeiro que o Partido Novo ele tinha aquele mote ali da novidade, né? Sim, literalmente, né? Da novidade e do diferente, né? E um partido que tem, se não me engano, praticamente um concurso, né? Uma prova para entrar, né? Com licença, Felipe. Pode continuar aí, eu só vou pegar uma coisinha aqui e pode continuar a explicação aí, peraí. Tá, beleza. Então é um partido que começou com uma proposta de ser inovador, de buscar começar diferente, né, na política, mas que se mostrou um partido igual aos outros, né? Você vê o primeiro ponto é que o partido ele tem um dono, né, que é o Amoedo, né, que é um cara que veio como uma opção aí do meio financeiro, né, um cara que não precisa da política para sobreviver, tal qual o Paulo Guedes também, um cara que tinha muita força para fazer, pelo menos parecia ter muito ali o apoio do âmbito ali econômico, né, dos atores econômicos, só que na verdade era só um cara do establishment, é um cara do establishment ou do estamento burocrático, né, um cara conhecido, um cara atuante, que mal entende as questões morais, né, inclusive não conseguia nem se manifestar direito sobre questões ali sobre a arte, né, por exemplo, aquele caso lá do Santander, né, que qual tinha uma peças não tinha uma exposição com coisas meio esquisitas ali. Tem a questão também do homem que tocou, a criança que estava tocando um homem numa peça lá em São Paulo, se não me engano. Então, já naquele momento ali, ele já mostrou que é um cara que um agente político ali que não tem muito tato político para as pautas morais. Porque a gente sabe que não adianta só ter uma economia boa. Claro que a economia boa e de emprego, né, algo que comida na mesa que o povo quer, né? Que o povo, pelo menos, de imediato, o povo precisa, né? Claro que a questão econômica realmente é muito importante. Mas as pautas morais, que é aí onde bate essa questão de quem quer tomar, né, para si, a gente tem também, posso citar aqui muito bem, o caso, falei do Kim, né, falei do próprio Van Hatten, que é o caso mais dessa situação aí do Novo, né, que na verdade em votações, em atuação, praticamente mais do mesmo, né? É incrível como tentou ser
algo diferente, né? E fez mais do mesmo, o novo. Você tem pessoas aí que tentam, por exemplo, os irmãos Weintraub, né? Que a gente pouco a gente fala aqui, a gente sabe que existe muita treta aí no Twitter sobre essa questão dos Weintraub. O meu posicionamento para mim, são aventureiros, né? O Weintraub tem lá os seus méritos nas suas falas, aquela coisa toda da brincadeira do meme, né? Mas no fim das contas, você tem que saber se manter no local onde você está. Ele não conseguiu se manter. Ele é um cara que agora fala como um representante da direita, do conservadorismo, mas que está tanto ele quanto o irmão, está num órgão, né, totalmente globalista, ganhando lá que não estou condenando isso, mas é a verdade, dando seu 100 pau ali, vivendo num país de primeiro mundo, e aí quer alçar voos aí como governo do estado de São Paulo, né, e aí tem aquela turma ali do Bob Jeff, que quer fazer ele como conservador, verdadeiro conservador. Eu mesmo não tenho problema com o verdadeiro conservador, eu não tenho problema com isso. Acho que se o cara é o que é, né, tem o seu conhecimento, tem a sua veia ali política, a sua veia a conservadora, eu não vejo problema nenhum. A gente tem vários aí intelectuais. Meu problema com os intelectuais, né, e ditos de direita, né, os conservadores aí de lastro, né, o cara que realmente é um conservador, né, ao contrário do Bolsonaro, né, como eles falam, né, é justamente não produzir nada, não produzir cultura, não produzir formação, só produzir crítica vazia, que não leva a nada, que só faz falar para uma... Porque assim, é muito fácil você falar, mas o Bolsonaro só fala para um gado aqui específico, né? Mas se a gente analisar ali, por exemplo, a turma ali do grupo tal, né, vamos dizer, do Paulo Enéas, do Terça Livre, é uma turma que fala para um grupinho. E aí, posso chamar de gado também? Posso chamar de gado, se a gente for generalizar e tratar a coisa de forma banal, porque tudo que o presidente fala, vocês apoiam. Boa. Tudo, acho que eu não concordo nem 100% comigo, imagina com o presidente, né? Acho meio difícil você concordar 100%. Mas, assim, Felipe, nós somos um país, é uma grande fazenda, né? Tem um monte de gados. Gado é o gado da esquerda, é o gado da direita, é o gado do centro, do médio, enfim, como diria o Josnara, mid, from the high, enfim, tudo que é canto aqui tem gado, né? Aquelas coisas assim que você marca, né? Aquele negócio que os bois, né, a vaca fica marcando, né? Sim, cada um tem cada um tem sua marquinha, a marquinha do Bolsonaro, a marquinha... E assim, isso é muito assim, a gente tá brincando, claro, né? Mas isso é muito sério porque, assim, esses comparativos, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente e você pode fazer um teste se você quiser, aí você vai vamos lá, fazer um teste aí, vai no antagonista, ele tinha um canal no YouTube, se não me engano, vai lá, olha lá, vê os comentários do pessoal lá. É aquela turma que não é nem realmente, literalmente, não é nem Bolsonaro, não é nem Lula, mas você vê que o nível do comentário ali é o cara que não vai resolver nada, porque o cara que não se decide, né, não tem uma ideia própria, ele tá procurando alguém para, alguém vai aparecer aqui, não. E aí quando o pessoal tira uma ideia falando que o pessoal que apoia o Bolsonaro acha que ele é o Messias, né, esses caras também estão esperando o Messias. Estão esperando o rei do gado para guiar eles. Então, no fim das contas, as pessoas gostam de rotular com essa questão do gado, essa questão de ficar seguindo bovinamente, mas querem pessoas para seguir bovinamente. Eu acho que o inteligente da questão, e que eu trago, né, para provocação, para vocês que estão nos ouvindo, é justamente a discussão clara e objetiva. Né? O que teve, por exemplo, o que aconteceu no dia 7? Muitas pessoas foram para a rua? Foram. Vamos dizer ali que 80, 90% realmente que apoiam realmente o presidente Bolsonaro, apoiam. E uns 10% ali que não apoiam 100%, não, até não gostam. Mas entendem que ele é necessário, que ele é o único que pode fazer aquilo ali. E aí a gente sempre colocou aqui, né? A gente sempre discute sobre os atores políticos, sobre quem poderia estar ajudando, quem poderia estar atrapalhando. A gente analisa que, por exemplo, já na manifestação do dia 7, você teve ali pessoas que outrora foram, né, apoiadores ali do Bolsonaro, que se aproveitaram um pouco também da sua popularidade, se elegeram em cima da popularidade, e agora eles são os verdadeiros conservadores, ou nem coloco conservador, né? Eles são a verdadeira direita, né?
e aí que busca a melhora do Brasil. E o Bolsonaro é aquele cara que se aproveitou, que agora se uniu ao centrão, né? Sendo que, se você observar a questão dos partidos brasileiros, você não tem um partido de direita. Pelo menos eu não acho que tem, eu não lembro agora. Você vai ter o PSC, né? A Partido Social Cristão, né? Mas tem um socialzinho, um trabalhista ali, pelo Brasil ali, que a gente sabe que é pelo Brasil, né? Tem uma veia de esquerda, assim. Então você não tem um partido de direita. O partido de direita que haveria, né? Que infelizmente está na burocracia, que é o Aliança, né? Seria realmente um partido de direita, não sei se conservador, porque eu não sei como é que as pessoas aferem, né? O nível de conservador, você é conservador aqui, né? A gente tá falando um dia desse aqui, né? Que a gente é a direita streamear, né? Tem a direita travequeira, né? Tem a direita gay, né? Tem cada... Assim, se você for entrar nessa celeuma de divisões, você vai encontrar vários rótulos, né? E eu acho que, independente de rótulos ou não, acho que cada um tem que saber o que quer, né, para o futuro, o que entende do passado e o que quer do futuro, né? E a gente sabe que nosso passado político, ele foi ruim. Não tem... mas no tempo do Lula... pode ter pessoas que falam assim, no tempo do Lula o meu comércio cresceu, minha filha conseguiu fazer faculdade e tal. Tudo bem. Você precisa analisar a questão objetiva naquele momento. Como é que estava a economia? Como é que estava o Brasil? Commodities. O Brasil tinha muito a questão da commodities. A economia estava crescendo muito. A gente estava realmente num ponto muito importante no centro do mundo. A economia cresceu no mundo inteiro naquela época, né? Sim, sim. Mas qual é o problema disso daí? É que houve corrupção. Pura e simples. Mas rouba, mas faz. Pelo amor de Deus, né? Se você ouvir esse tipo de estupidez, você vai... vamos parar que a gente... essa conversa não vai chegar a nada. Então, assim... a gente teve um ponto bom ali, muito, muito bom ali no governo Lula. Teve a questão do... antes ainda do Plano Real, teve suas vantagens. Mas, no fim das contas, eram pessoas irresponsáveis, tomando atitudes irresponsáveis e deixando sempre a bomba para o próximo presidente. Então, o que eu vejo, por exemplo, do Bolsonaro hoje em dia é que ele se preocupa com o que ele vai deixar, né? E eu acho que e é uma coisa que eu queria que acontecesse, não só para a questão de presidente, mas até de cargos executivos em si, né? É que houvesse uma responsabilidade, no mínimo, do presidente, enfim, do executivo ali, daquele ator executivo, que ele deixasse melhor do que ele pegasse. E a gente vê que, do jeito que vão as coisas, a gente vai ver aí prefeituras e governos aí sendo deixados aí, talvez agora no positivo, por conta do quê? De verbas federais que vieram para combater uma doença, mas que não foram usadas para combater, né? Eu não posso dizer que foi desviada, porque seria levando a minha parte. Mas que foram pegas de uma forma ou de outra, como acho que até o governador daqui o governador de Pernambuco aqui, por exemplo, eu lembro muito bem lá em junho, julho, ele colocando lá um decreto lá, que ia pegar verbas que foram destinadas para combate e ia pagar servidor, ia fazer outros pagamentos, ou seja, equilibrar a máquina do Estado de forma artificial, né? Porque não estava gerando receita, né? Não estava aberto, estava tudo fechado. Então, para não ficar monopolizando aqui, né? Eu falei um pouco sobre vários pontos. Eu queria analisar primeiramente alguns candidatos aqui, né? Da terceira via. A gente vai esmiuçar mais essas pessoas. O primeiro candidato que eu escolhi, eu queria que o Isaac falasse sobre ele, é o Amoedo. O que é que você acha do Amoedo? O Amoedo, ele tem condições de ser um bom presidente, de ser um cara que vai levantar a economia? Ele seria uma boa terceira via? Olha, o Amoedo é o seguinte, o Amoedo, ele veio de uma geração que ela se sentiu agredida, ela se sentiu ofendida pelo Bolsonaro. E ele, no final das contas, o que eles queriam? Eles queriam ser a ala liberal do Brasil. Sendo que eles se deram mal. Por quê? Porque o Bolsonaro, no final das contas, né? Você até estava citando o Marcel Van Hatten, e ele fez uma análise muito boa, que ele estava falando com o Constantino perguntando se tinha uma terceira via, né?
E assim, aí ele falou até que não dá os motivos dele, mas ele falou uma coisa interessante lá, que ele dizia que existia uma certa ala que estava que eram, vamos dizer, os representantes da cena liberal, e que o Bolsonaro acabou surfando na onda. Logicamente ele quer fazer isso para atacar o Bolsonaro, mas assim, se o Bolsonaro, não acho que ele surfou na onda, mas eu acho que ele pegou para si essa agenda, que de certa forma é uma agenda importante, né? Já interrompendo a questão mesmo do próprio Paulo Guedes, assim, convergiu, né? Ele conversou com o Paulo Guedes, entendeu que Sim. tinha ideias importantes ali. O Paulo Guedes não é conservador, com certeza, e ele até sempre fala, né? Um governo liberal e conservador, né? Uma mistura. Então, assim, qualquer pessoa com mínima inteligência e vontade de fazer a coisa certa pensaria como ele, colocar um cara como o Paulo Guedes para cuidar dessa questão da economia. Claro que a gente sabe que o Bolsonaro não sempre foi esse cara liberal, né? Mas ele está sendo convencido em alguns pontos, né? Sobre a importância de algumas coisas, né? Ele está tendo aí Sim. a questão dos precatórios, enfim, todas essas questões aí. Ele está sendo convencido de como fazer isso aí e dando para o especialista que é o Paulo Guedes, né? Perfeitamente, né? E assim, essa situação enfureceu certos agentes políticos, entre eles o Amoedo, né? Porque a questão é o seguinte: o que é o Amoedo? Porque quem era o grande defensor da agenda liberal no Brasil? O PSDB. Defensor, assim, dizendo da teoria, né? Na prática, não. Na teoria. Na teoria era o PSDB, né? E aqui, eu até quis pegar o exemplo, porque é o seguinte, eu pedi ali para pegar uma coisa, porque é o seguinte, tá vendo esse livro aqui, ó? Tá aqui, Arte da Política de Fernando Henrique Cardoso. Olha, se você ler esse livro, é a coisa mais liberal do mundo. Isso aqui é liberalismo puro, na teoria. Na teoria. Numa época em que eles meio que detinham a pauta do liberalismo, né? A gente lembra que, vamos dizer assim, era que, na época, o Fernando Henrique Cardoso, junto com o Tony Blair, o Bill Clinton, aquela galera lá, eles diziam que era meio a terceira via. Eles gostavam de dizer que era a terceira via do mundo, né? Aquela coisa democratas, assim... né? Democratas. Eles diziam ideais de esquerda e gestão de liberal, vamos dizer assim. Eles falavam isso aí. E assim, e eles... Então, qual é o seguinte? O Amoedo, ele teve esse gap, que ele foi inteligente, que foi o seguinte: eu vou aproveitar que o PSDB está manchado como partido e eu vou pegar para mim a bandeira do liberalismo, sendo que o Bolsonaro entrou na frente. Então, para a situação dele, cagou tudo, cagou. E tanto é que existem pautas liberais que estão sendo votadas lá e ele está sendo contra, porque ele está perdido. Ele está perdido. Ele está completamente perdido como político. Tanto é que tem... Isso é o mais absurdo, né, velho? Isso é o mais absurdo. É inimaginável que um partido que vem com essa veia liberal aí da parte da economia, né? Tá alguns comportando como um partido de esquerda. Mas exatamente. É porque... isso daí é a coisa das bandeiras políticas. É isso que as pessoas ficam meio complicadas, é isso que a gente gosta muito de reclamar, né? Tem essa questão entre gestão e bandeira política. Logicamente, que você pode ter a bandeira política, vamos dizer assim, da direita, do conservadorismo, dos costumes e tal, mas você tem que aplicar isso na prática. O Bolsonaro, dentro... Aí fica aquele pessoal mais radical, né? Aliás, ou os aproveitadores, eu não gosto até nem de falar radical, porque senão vai me soar que eu sou um pouco pastelão, meio assim. O pessoal que não entende o que é gestão, às vezes você tem que conceder de uma coisa, você de outra, e diz, ele não está sendo conservador. Ele está sendo, sim. Né? A gente está fazendo muitas coisas. Só você ver a questão da ministra Damares Alves, tem muitas coisas sendo feitas. Né? E defendendo a família e tudo mais, mas não adianta você fazer um discurso e você ser contra,
essa situação. Então, é isso que... Esse foi um grande problema, porque o que é que o Fernando Henrique ele gostaria de colocar, e é isso que é uma coisa que acabou se colocando dentro do nosso... As pessoas falam muito da questão do globalismo e tudo mais, que era justamente você colocar ideias liberais, né, que vamos dizer, aquela pessoa fabiana, pessoa, ideias liberais e colocando coisas de esquerda. Na verdade, o Fernando Henrique ele não foi infiel aos seus propósitos, sendo que essas coisas não batem muito, velho. Como é que você vai ser de esquerda? Como é que você vai ser liberal se a esquerda justamente elas gosta de ter mais estatal, elas gostam de controlar, né? Ou seja, é um negócio assim meio que não bate. Logicamente, é aquele negócio só para não quebrar a economia, para que você se perpetue no poder, mas de certa forma você vai obter um certo controle das pessoas. Aí você vai construir uns certos magnatas que vão ter sempre estar no seu controle. Então é uma estratégia diferente. Então, por exemplo, o Amoedo ele representava ele achou essa oportunidade de substituir a agenda do PSDB e do Fernando Henrique Cardoso, sendo que ele cagou tudo, cagou. Não tem como. Não adianta hoje, porque as pessoas não conheciam muito bem, as pessoas não conheciam muito esses termos, mas como as pessoas hoje conhecem mais, sabem que liberalismo e esquerda não combinam. O Fernando Henrique Cardoso até tentou fazer, ele lá com o Bill Clinton, com o Tony Blair, com aquela galera lá, tentou fazer isso. Hoje não dá mais, porque as pessoas viram, as pessoas já estão conhecendo mais no Brasil e vê que isso não combina. Então, o Amoedo, ele enxergou a oportunidade, sendo que ele não percebeu que as pessoas estavam estudando mais no Brasil sobre política. Então, dançou para ele. Ele hoje, com todo respeito, ele é um cara que é rico, bem-sucedido, tal, bem-sucedido na sua carreira, mas politicamente ele está morto. Ele está morto. Pode continuar. Sim, ele se atrapalhou, né? A gente percebe que até quem tiver curiosidade aí de olhar no Twitter dele, algumas postagens, se você olhar, parece que ou não é ele que tá postando, ou sei lá, ou ele escolheu alguém para aquela coisa, eu escolher um cara para cuidar das minhas redes sociais, mas o cara é aquela coisa do estagiário, né? Deve ser o estagiário que tá respondendo, né? Eu acho que é ad eterno, né? Sempre um estagiário, porque o nível de desconexão da realidade dele, que ele tem, assim, nas respostas, nos comentários, é meio que abissal. Por exemplo, você tipo, que hoje em dia, o que é que você ganha? Como é que você ganha ali algumas pessoas? Criticando o Bolsonaro. Se qualquer pessoa quiser começar a criticar o Bolsonaro, vai ganhar um fã, um grupinho que vai gostar de você. Um exemplo de um cara que já tinha uma boa base de fã, chegou até a comemorar pra caramba, né? E eu não tô falando, ele não é político, né? Mas é um comediante, que é o Danilo Gentili, começou a meter pau no Bolsonaro, não parou mais. Aí conseguiu uma base de fã, conseguiu, mas perdeu muita gente. Hoje em dia, quem olha pra ele assim, eu olho pra ele assim, eu acho que é um pobre coitado, um cara que vive, que faz tudo pra se manter na TV, né? Porque não é possível que um cara tenha mudado tanto ali virado a cabeça, querer comparar, que é o que eu falo sempre, né? Querer fazer comparação de quem apoia Bolsonaro com quem apoia Lula. Eu acho que esse tipo de comparação é ridícula. Eu sei que a gente tá falando em off, né? Que tem aquela questão de algumas pessoas são muito emocionadas. Eu quero tirar foto, olha que é o bicho e tal. Tudo bem, a questão da brincadeira, como a gente fala aqui no Recife, Pernambuco, né? A reação, né? Como a gente fala, né? É legal, tal, né? A tiração de onda. Mas claro que a gente quer um presidente, um cara que responda às pautas, corresponda às pautas, um cara que saiba brigar, que seja inteligente, né? Mas a inteligência, você não precisa, o cara não é um acadêmico, mas a inteligência emocional, a questão da estratégia, né? Algumas pessoas até brincando, é xadrez 8D, xadrez 4D, né? Como o próprio Ana Travequeiro popularizou muito isso aí. Mas no fim das contas, quem sabe o que está acontecendo é quem está lá dentro, pô. A gente não sabe. Tem muita gente, até muito jornalériozinho, que é de direita, né? Que vive, não, mas a Veja só tá fazendo. Agora você vai olhar, pô, é um cara que às vezes até tem muito mais chance de entender a fundo e conhecer mais coisas lá do meio político, às vezes até tá em Brasília. O cara tem o mesmo conhecimento que a gente tá aqui, Assim, o cara se alimenta de Twitter.
Então, qual conhecimento que esse cara tem? Nenhum. É um palpiteiro, né? Um palpiteiro que, por vezes, eu estou citando o nome aqui, mas você tem Paulo Enéas, aquela turminha da KGB lá do Brasil Sem Medo, que às vezes também dá uma voada danada. E tem outros aí também, Leandro Ruschel, que é da economia, que eles também falam besteira. O próprio Constantino, que eu já falei, para mim é uma discussão até vencida de mas o Constantino, ele tá falando mal do presidente. Ele se aproveita do eleitorado e a gente quer se aproveitar dele, pronto. Essa é a relação que a gente tem com caras como Constantino. É um cara inteligente? Mas muitas vezes, com medo de ser taxado de bolsonarista, fala merda. E ele sempre vai fazer isso. Então, ele não é um cara de esquerda, mas é um cara que tem medo de ser taxado de uma posição, né, e ele já é taxado de bolsonarista, né? Tem discussões ali geralmente no Pânico ele discute muito com aquele Marinho, né, que é um cara que infantil, patético, inclusive aquele vídeo lá que foi vazado daquele jantar ali, né, que foi, no fim das contas, né, quem vazou o vídeo foi o pai dele, né, o pai do Marinho, vazou para o Noblar, que é um cara de esquerda, e ficou aquela palhaçada todinha, fizeram comédia, tiraram onda com o Bolsonaro, e no fim das contas foi lá o Temer pedir desculpa, né, olha, veja só, ele fez imitação de várias outras pessoas, então assim, o buraco é muito mais embaixo, né, e no fim das contas os interesses vão muito mais além de imitações e brincadeiras e focas, né, então assim, pra gente nos encaminhar aqui para um outro ponto, um outro personagem também que a gente viu nas manifestações, né? Apesar que tínhamos ali presenças bem peculiares, como o Orlando Silva, se não me engano, estava lá também. Tinha outros atores de esquerda lá que eu não vou lembrar. Mas um outro personagem que a gente viu lá, o personagem que foi convidado e não foi, né? Farrapou, foi o Moro. E aí, o que você acha, Isaac? Será que o Moro realmente é uma terceira via válida? Né? É a terceira via ali do pessoal do antagonista e tudo mais. Será que ele é uma opção para a terceira via? O Moro? Sérgio Moro? Veja bem, o Amoedo, como eu falei, por que ele é um cadáver político? Porque é um cara que aspira presidência, a não ser que ele continue ali na presidência do partido dele e ele continue fazendo aí as suas articulações, aí consideraria que ele tem ali alguma chance, mas por ambições pessoais ele está acabado, porque ele tem aspirações maiores, isso daí não é inegável. Quanto ao Moro, cara, veja bem, o Moro, ele é um cara que perdeu uma grande oportunidade, e se ele parar, ele ainda está em tempo, entendeu? Por mais que seja um absurdo, ele ainda está em tempo. Se ele parar com essas besteiras dele, ele ainda daqui a uns anos pode ser lembrado como alguém que fez alguma coisa boa pelo país. E realmente fez. Embora, na minha opinião, tá? Isso é só minha opinião, não estou aqui afirmando nada, porque eu não sei, não posso provar. Só estou colocando a minha opinião. Tinha caroço nesse angu. Ele. Não a Operação Lava Jato. Ele. Tá, é o que eu acho. Mas, enfim. Sobre ele, eu acho que ele não tem... Ele tem capital político para ser um parlamentar. E quem sabe um dia, se ele tivesse habilidade para isso, até ser um presidente da Câmara dos Deputados, o que faria um grande estrago. Mas eu acho que ele não tem traquejo político para isso. Então, eu não vejo o Moro como uma figura... Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu não vejo o Moro como uma figura que ela assuma um ponto e ela consiga segurar o povo que é contra. Como é o caso do Bolsonaro, por exemplo. Ele tem uma galera que adora ele, tem uma galera que gosta, tem uma galera que detesta ele. Mas mesmo assim, ele tem força política suficiente para segurar a onda e mesmo aos trancos e barrancos fazer alguma coisa.
O Moro não tem como. Como é que você vai olhar para Sérgio Moro, certo? Naquele rolo lá, um monte de gente querendo o seu, e aí Sérgio Moro ter peito para poder bancar algumas coisas, ele ter jogo de cintura para poder negociar algumas coisas, e Sérgio Moro fazendo um pronunciamento à nação daquele jeito dele, e ele fica olhando meio para baixo. Não tem mesmo. Não tem condição. Aquela voz, então, meio assim, meio... Fanho, né? Então, o cara assim, tem firmeza na voz, pelo amor de Deus. Eu acho o seguinte, ele tem que sair do Senado. Se fazer um conselho para o Sérgio Moro, embora ele acabou não sendo uma pessoa, vamos dizer assim, que saiu muito bem, né? Ele tinha a oportunidade de sair pela porta da frente, mas ele não saiu muito bem. Mas se eu dou um conselho para o Sérgio Moro, que ele pode ter as suas convicções aí um pouco erradas da vida, e assim, eu entendo, não concordo de jeito nenhum, espero que ele repense, mas eu entendo porque pessoas que nunca tiveram dificuldade na vida, eu acho que ele nunca teve, às vezes eles acabam pensando coisas meio ridículas, como defender aborto, essas coisas assim, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a religião, infelizmente, a religião, a nossa fé, ela está para os ricos e está para os pobres, né? Mas, infelizmente, existe uma certa elitezinha, não sei nem se ele viveu na pobreza, eu acho que não, mas existe uma certa elitezinha que, por nunca ter vivido certos problemas, eles acabam tendo ideias um pouco esquisitas da vida. Então, eu acho que ele tem algumas ideias esquisitas. É a minha opinião, tá? Agora, eu respeito a pessoa, Sérgio Moro, como eu respeito qualquer pessoa no mundo, mas ele tem essas ideias esquisitas. Agora, como político, ele não tem condição nenhuma, porque ele perdeu a única chance. Olha, o Sérgio Moro era um cara de um tiro só. Inclusive, eu acho que foi um erro ele ter aceitado ser ministro da Justiça. Para ele. Porque, sabe qual era o dele? Já que ele tem essas ideias meio contrárias a Bolsonaro, ele ficava quietinho no canto dele e ele chegava agora, em 2022, se candidatava um partido nanico, para não ficar aquela mancha assim, de que ele é um cara ali do aliado com o pessoal do PSDB, não sei o quê. Bota ele no partido nanico aí. Olha, se ele não ganhasse, ele faria um grande estrago. Mas agora, eu acho muito difícil. Mas se ele quiser entrar na política como parlamentar, talvez ele tenha chance. Como governador, também acho que não, porque ele virou uma figura polarizante, sendo que agora ele tem dois inimigos muito claros. Conseguiu ser inimigo da direita e da esquerda, né? Velho. Então ele não tem. E esse pessoal, ele não tem, sabe? É só um bando de playboy. Não tem capilaridade política. Entendeu? Sinceramente, você imagina, sinceramente, assim, eu posso até estar enganado, tá? Mas você imagina, por exemplo, o Kim Kataguiri, ele indo para uma favela, falando com aquela galera lá, o povão lá, churrascado, o pessoal abraçando ele, aquele cara com uns catinga de CC e tal, não sei o que, os caras tudo aí na onda, abraçando ele. Você imagina quando o Kim chega em casa, cara. Ele deve ficar com nojo absurdo daquilo. Eu nem sei se é, tá? Eu acho que é. Ele deve se sentir enojado, ele vai tomar uns 4, 5 banhos, cara. Entendeu? Aquelas crianças, tira catota, vai e pega nele, pô. Meu irmão, entendeu? Então o Sérgio Moro, ele é desse negócio. Eu não vejo o Sérgio Moro na favela falando com a galera, meu.
Então é isso, velho. Acabou, velho. O Lula, ele tinha essa coisa. Então ele era esperto. O cara veio da pobreza, fala com o pessoal do povão e tal. O Bolsonaro, ele não é muito sagaz, pegou isso aí. Mas o que a gente percebe no Bolsonaro é que isso é uma coisa sincera, entendeu? Ele está realmente preocupado com o povo. Mas eu não vejo o Sérgio Moro preocupado com o povo. O cara que é a favor do aborto, ele não é preocupado com o povo. Pode ser um monte de coisa. O cara que é a favor do aborto, ele não é preocupado com o povo. Não tem. Eu não vou nem levantar a questão religiosa, porque a questão doutrinária aqui. Se a gente for levar isso aqui, vai durar 5 horas esse debate aqui. Mas é fato. O cara que é a favor do aborto não é a favor do povo. Muito simples, porque você... eu não falo nem da questão religiosa, falo da questão de raízes culturais. Você vê o Brasil, que sempre teve muito aquela questão das famílias, e as famílias se abraçam, e mesmo na dificuldade as famílias se dão um jeito e tal. E se você for pegar para qualquer um, se você for conversar com qualquer um, só aquele pessoal do sovaco com cabeludo, fedido e tal, se você for pegar aquela galera, se você for pegar um cara que pulou a cerca e acabou engravidando a mulher, ou o cara foi e o cara tava meio duro e acabou engravidando a moça, né? O cara não é casado nem nada, o cara todo errado, todo cagado. Mas o cara vai chegar, você vai falar com um cara assim, ele vai dizer: pô, velho, mas abortar não dá, né? Esse é o Brasil. Eu vejo assim, eu já vi várias vezes assim. Então, é isso, né? Então, o Sérgio Moro não tem chance nenhuma. Pode continuar. O cara que tinha tudo para nos enganar, né, em 2022, mas Deus é mais. Ele acabou que ele saiu da magistratura, entrou como né, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, acho que quando tinha juntado, né, fez um bom trabalho, fez. A gente não pode dizer que não, né? Até porque se for comparar com os anteriores, né, ele é um especialista um área de justiça. Então, se comparar um jogador, se você bota um lateral para jogar na lateral e comparar um goleiro que jogou na lateral, né? Pode ser ele não era o pior, né? Mas podia ser o pior lateral, né? Mas o cara é lateral, pô. No mínimo ele sabe cruzar uma bola, né? O goleiro talvez sabe balançar, mas não vai saber cruzar a bola, não vai saber voltar e voltar para fazer a função. Então faz essa comparação, essa analogia com o futebol, mas ele fez um bom trabalho, isso é inegável. O problema foram aquelas questões ali das conversas, né? O Zé colocou essa questão de pormenores aí da Lava Jato, aquelas conversas que teriam sido ou não hackeadas, verdadeiras, a questão de que da Lava Jato só meio que pegar o pessoal do PT, mas não pegar o pessoal... E olha que eu não estou fazendo de defesa ao pessoal do PT, né? Que dois errados não faz um certo, né? Isso aí é ditado bem conhecido. Mas foi realmente... Não, a gente não pode, como o Zé falou, a gente pode fazer afirmações taxativas, mas na minha opinião também, tá? Havia algo muito diferente ali com relação ao, vamos dizer, ao lado esquerdo, ao lado azul da coisa, né? O vermelho teve uma turma muito grande ali que foi, né? Pegaram a turma lá, tudo mais, foram atrás, muitos foram presos, muitos foram condenados, outros soltos, né? Como o codinome Daniel, que tá solto até agora, né? Mas a turma do lado azul ali, um estranho que não deu nada, né? Poucas pessoas, talvez nenhuma, né? O pessoal ali aquele rapaz do helicóptero com as coisinhas lá, que não deu nada pra ele até hoje, tá firme e forte aí. Então realmente foi muito estranho. O que aconteceu foi que o Marreco, né? O biografado, né, da Joyce Hasselman, né? Ele não conseguiu sair do governo. Ele conseguiu sair do governo falando mal do presidente e não comprovando as acusações. Foi tanto a esquerda quanto a direita tirando onda com a cara dele, né? Se você na época olhava as postagens, parece que não era ele a mulher que estava escrevendo, assim, um homem capado, né? Vamos assim dizer, né? Um homem que não é homem, né? Sem contar a questão da oratória, que é realmente um cara que fala manso demais e cheio de falas na voz, assim.
você for pegar o pacote completo, fora a questão dele ter mandado mensagem que ele teria recebido lá da Zambelli, colocado na Globo, pra Globo falar. Então, assim, o pacote, assim, ou o cara foi muito mal assessorado, como o Isaac falou, o cara é muito, assim, Disney das ideias, muito louco. Tudo que ele fez foi errado. A demissão, do jeito que ele fez, foi errado. A divulgação das conversas foi errado. Depois ficar batendo beijo, fazer acusação também foi errado. Então, tudo que ele fez deu errado. Ele poderia muito bem ter enganado, até conseguido até no caso, uma vaga até no STF, né? Mas, graças a Deus, ele foi mais ambicioso, tentou sair por cima do governo, tentou dominar o governo e foi chutado, né? Saiu um pouquinho, mas acabou sendo chutado, na verdade, né? Só que hoje em dia ninguém sabe onde é que ele tá, o que ele tá fazendo da vida. Então fica aí mais uma alternativa frustrada de terceira via, que é o nosso amigo Marreco Moro, né? Não deu em nada, né? Um bosta. Ele andou fazendo live aí com o pessoal aí, né? Foi? Ele voltou a estar fazendo live? Não, eu vi que ele fez uma live aí com esse pessoal aí da terceira via. Eu sei que ele farrapou, né? No dia 12 ele disse que ia, mas não foi, né? É isso que eu tava sabendo. Mas aí, pra gente fechar, né? Pra gente fechar nosso programa, né? E caminhar para os... Antes das considerações finais, eu coloco um outro personagem aqui, um personagem muito importante, um cara muito articulado, um cara que tem as ideias, um cara que fala muito bem, ele raciocina muito bem, ele trabalha muito bem com números, né? Porque ele inventa números, né? Sai jogando números, né? Então, assim, é um cara muito criativo e agora tá com um assessoramento muito bom na parte da imagem, né? Ele fala para os cristãos, ele fala para os muçulmanos, para todo mundo. Ele é o cara que conversa com todo mundo, né? Que nunca fez parte do Foro de São Paulo, nunca foi apoiado pelo PCC chinês, né? Pelo PCCH, né? Que é, a pessoa não confundir a sigla aí, né? Então, assim, é um cara que é muito articulado, um cara que é inteligente, que é o mais preparado. Falar, né? sobre a questão do Foro de São Paulo, ele fala que é só um bando de velhos malucos. É um velhos malucos, né? É coisa da cabeça de todo mundo. Ninguém tá vendo nada, ninguém tá vendo a realidade, não. Então, pra quem não entendeu, é o Ciro, né? Então, o que você acha aí, Isaac? O Ciro aí é uma boa terceira via, é um cara de ideias inovadoras, um cara que nunca foi bronco nem nada, um cara educado, fino, inteligente, um cara de Harvard que fala inglês britânico. O que você acha dele aí? É uma boa terceira via? Ele é um eterno candidato, né, cara? Sendo que é o seguinte, o que ele aposta, né? O que ele aposta é o fato de que o Lula perdeu tanto que o dia ganhou. Mas sendo que é o seguinte, ele fez uma jogada, vamos dizer assim, no início até interessante. Deve ter chamado o João Santana, né? Que já fez o marketing lá do Lula, né? E assim, aí você pode dizer assim, puxa, ele realmente teve uma boa ideia, mas, pô, não tem jeito, cara. O cara fazer o João Santana, pô, me contrata, cara. Me contrata. Certo? Porque pelo menos eu vou dizer, Ciro, na boa, velho. Não gosto de você, não gosto do seu, mas eu faço um trabalho melhor que o seu marqueteiro, cara. Porque é brincadeira. Pô, o cara vir com o negócio da Bíblia, não sei o que, sou cristão, não sei. Meu irmão, você só pega uns 3 gatos pingados, velho. Uns 3 gatos pingados de igreja. Não vai pegar a maioria, cara. A maioria esmagadora não vai cair nessa história. Então, assim, é complicado, gente. O negócio é o seguinte. A era dos marqueteiros tem que ser repensado, cara. Tem que ser repensado. O Bolsonaro tem marqueteiro? Tem marqueteiro. Mas o marketing político hoje, ele mudou. Ele mudou. E o Ciro Gomes, ele não representa uma terceira via porque ele sempre quis se colocar numa terceira via, mas todo mundo sabe que ele é só um cara da esquerda que é raivoso com o PT. E tem inveja, porque o PT nunca deu oportunidade para ele crescer e tudo mais. É um cara que sempre teve ambições de ser presidente da República, teve até alguns cargos importantes, ele teve até alguns cargos importantes lá foi ministro e tal. Então, assim, vamos dizer, ele tem currículo para poder
pleitear isso daí. A questão é que ele ficou desgastado com suas sucessivas derrotas e ele não tem capilaridade para poder motivar massas tanto quanto o Lula. Então, qual é o público dele? É aquele pessoal que é esquerdista, mas é mais metido a inteligentinho, tal, e aí acha que Lula é muito povão, aquela coisa, e vai ficar aquilo mesmo. Ciro Gomes, senta aí com o João Santana, vamos sentar aqui, João Santana, fazer uma reunião aqui, Felipe. Eu, o Ciro Gomes e o João Santana. Ciro Gomes, esquece esse negócio de presidência, cara. Esquece, cara. Vai ser candidato a senador. Tô lhe dando a dica, hein? Tô lhe dando a dica. Se você for candidato a senador, você vai ganhar. É uma lástima para mim. Uma lástima. Mas se você for candidato a senador, você vai ganhar. Porque para presidente não dá, cara. Então esse negócio de terceira via não dá, porque o negócio... Ele é esquerda. O cara se abraça com chinês. Entendeu? Ele tá lá com os chineses lá. Partido Comunista Chinês. Né? Fica brigando com todo mundo. Gosta de fazer aquele negócio assim. Meu irmão, não combina, velho. Porque aí fica um negócio... Coronel, né? Coronel, não dá, porque esse negócio assim, esse negócio de terceira via, o que é esse negócio da terceira via? Terceira via é, somos sofisticados, blá, blá, blá. Ele não é sofisticado, velho. Ele é bronco. Ele não sabe o que é, então ele não sabe o que fazer. Então, geralmente, essa terceira via, eles plantam aquela coisa do cara mais moderado. Mas ele não é moderado. Ele não é moderado. E esses números aí, meio que ele gosta de colocar, meio que caiu do folclore. Caiu no folclore. E assim, ele criou escola, né? Porque o Rui Costa é igualzinho a ele. Sendo que é aquela coisa, o Rui Costa, ele vai ficar por ali mesmo, porque Bahia, parece que a Bahia vai mudar, viu? Estamos com sinais, né, que a Bahia vai mudar, o tal do João Roma, né? Bahia vai mudar, vai sair dessa nhaca aí, né? Mas ele criou escola, né, com esse pessoal da esquerda que gosta de falar um linguajar de gestão, assim, só assim. Tipo o PSB aqui. O PSB é uma linha Ciro Gomes aqui, que tem aqui, né? Que eles falam esse tipo de coisa, gostam de colocar, nós somos com a gestão, não sei o quê. No final das contas, as gestões do PSB são muito ruins, mas são menos ruins que se tivesse o PT. Não estou querendo defender mal menor, não, pelo amor de Deus aqui. Para mim, nenhum nem outro. Mas eles ficam com esses negócios assim, mas na verdade eles não fazem muita coisa a mais. Então é um discurso muito bonito, que promete coisas muito melhores, mas na verdade, vamos dizer assim, é só 1% melhor do que o PT. Então para mim não é o suficiente. Acho que para ninguém é o suficiente. Então, meus amigos e minhas amigas, não dá para Ciro Gomes ser considerado terceira via, porque ele é esquerda. Esquerda com papo furado, e que, assim, papo furado de gestão, eu falo pela gestão, e é um cara bronco, tal, um perdedor. Aliás, ele poderia ter uma carreira política muito vitoriosa se ele continuasse ali no Ceará, sendo senador, ou emendando aí governos, né? Ou então depois pegando uma prefeitura, como tinha aquela época aqui em Pernambuco, já Vasconcelos foi prefeito, foi governador, depois... Foi tudo, né? Já foi tudo da vida, né? Pronto, o Ciro Gomes, já que ele deveria passar lá no Senado Federal e conversar com o Jabas Vasconcelos. Olha aí, eu tô dando dicas pro Ciro Gomes aqui, Como é que eu faço, né? Como é que eu faço, Jabas, né? Como é que eu faço? Jabas tá lá ainda, então fala lá com ele, cara. Que é mais negócio. E o Jabas Vasconcelos, a gente sabe que é um verdadeiro oportunista político.
porque vamos dizer, ele era meio aqui que, vamos supor, a direita aqui, né, naquela época, dos jornais antigos, e que era um cara contra os governos assim, do PT, vamos dizer aqui, mas depois ele ficou abraçado com o Eduardo Campos, e meio que entrou no Senado naquele esquema. Conveniência, assim. Né? Foi conveniente, foi lá, vem cá, me abraça aqui, que eu te abraço aqui, pronto, ficou, né? Pronto, ficou. Então, no fim é só projeto pessoal, né, de poder, né? Só projeto pessoal. Então, o Ciro Gomes, ele tinha que ter uma aula. Ele deveria repensar a sua estratégia de marketing com o João Santana e deveria conversar com o Jarbas Vasconcelos e deveria desistir dessa ideia de candidatura para presidente, porque o máximo que ele vai conseguir é aqueles 9%, 8%, que não vai ajudar em nada, né? Então, é isso aí, velho. Vamos seguindo o barco. Então, pessoal, queria agradecer aí, né, quem nos assistiu aí nessa noite. Um bate-papo bem direto. A gente falou um pouco sobre esses possíveis aí candidatos, sobre o que aconteceu, né, do dia 12 para cá. E a gente conclui, né, como a pergunta que fica: existe terceira via? A gente conclui que não existe terceira via. Então o que tem para hoje é Lula ou Bolsonaro. E aí, quer dizer, por enquanto, né? Se a justiça for feita, esse Lula não vai nem ser candidato, mas o que tem para hoje é isso. Então, não tem terceira via. Não vai vir um cara iluminado aí dos Estados Unidos dizendo que é o seu conservador maior. Como o próprio Isaac falou, e achei perfeita, né, a conclusão aí. O Ciro Gomes é o cara que é oportunista, é um cara que quer que, de todos aí, essa patotinha aí de velhos que ele fala do Foro de São Paulo, ele é o único que não conseguiu ser presidente. Então, é só uma ambição que ele tem, que ele vai ficar tentando aí, que realmente ele conseguiria ser deputado, qualquer outra coisa, mas a ambição dele é ser presidente e ele não vai conseguir, porque ele não tem condição. E se fossem aplicar a mesma regra que aplicam ao Bolsonaro, meu Deus do céu, esse cara não seria nem síndico, né? Então, nos encaminhando para o final aqui, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Isaac, né? E pedir que ele deixasse suas palavras finais sobre do seu boa noite e das suas considerações finais sobre o nosso bate-papo aqui e sobre a pergunta que a gente levantou, né? Existe terceira via ou não, né? Muito obrigado aí a todos que vão ouvir, né? Até o meu amigo aqui, Felipe, que a gente teve esse bate-papo aqui, que a gente teve alguns momentos de descontração, tá? Porque, assim, certos assuntos pedem, porque, sabe, fica uma coisa que acaba indo para o ridículo, no caso dessas situações aí, né? Eu acho, sinceramente, que todas essas pessoas, elas devem repensar, não só por conta de amor ao país, se é que essas pessoas têm amor ao país, como até por projetos pessoais também, porque fica bem claro que não existe. Obviamente, o Lula ele tem sérios riscos de não ser candidato por conta das questões dele, e também o Alexandre de Moraes ele está querendo, né? Segundo ele, tem provas. Segundo Alexandre de Moraes, tem provas, né, que ele vai entregar lá para o pessoal do TSE e poderemos ter, assim, as chances são completamente improváveis, mas se tem uma esperança para essa terceira via, nem o Bolsonaro nem o Lula seriam elegíveis. O WO, os caras vão ganhar pro WO. Se rolar o WO aí, né? Tirarem o Lula e o Alexandre de Moraes está dizendo que tem provas, né? Caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Ou seja, né? Tá aí a chance da terceira via aí. É o tapetão, né? É o advogado do Fluminense, né? Vai tirar os dois, pronto. Se rolar o advogado do Fluminense, inclusive é o atual presidente do Fluminense, é o advogado, né? Aquele advogado. Então, se tiver, chama o advogado do Fluminense aí que vocês têm chance. Mas aí não tem chance nenhuma, porque é uma coisa de país mesmo. É a representatividade do povo brasileiro. O povo brasileiro ele sempre foi um povo quente, um povo que defende suas ideias de forma fervorosa. Essa é a característica do povo brasileiro, um povo pacífico,
mas que ele tem certas pautas que eles defendem de forma muito fervorosa. Então você tende a ter esses partidos com esses candidatos que são mais, vamos dizer assim, como a linguagem do futebol diz, sanguíneos, assim, aqueles caras mais... Então, a tendência é essa. Então, basta a você escolher o candidato que realmente ele fala a verdade, assim, que é aquela coisa, ou fala mais a verdade, não sei, porque eu não vou dizer, fala a verdade para dizer, então você quer dizer que é babão de Bolsonaro, não é isso? Não, aquele cara que tem um discurso mais coerente com a realidade dos fatos, uma realidade de gestão de país. É o que eu sempre falo para muita gente que não gosta do Bolsonaro, é o seguinte, você não gosta do Bolsonaro, acha que ele fala uma lorota, tal, tudo bem, mas, cara, vai ver a gestão, vai ver o que está acontecendo. Né? Então, você vai ver que está tendo trabalho. Mas o Lula teve trabalho também. Sim, não vou dizer que todos os secretários, que todas as pessoas, aquele pessoal que está lá, todo mundo estavam pensando assim, nós vamos implantar o comunismo no Brasil. Não era isso. Poderia ter alguma pessoa ou outra lá que realmente queria fazer um trabalho. Mas o projeto em si, tinha os seus erros, os seus graves erros, graves equívocos para o projeto do país. Agora você vai ver na gestão do Bolsonaro, você vai ver muitas virtudes. As virtudes de gestão, esquece. Porque as pessoas gostam de votar aqui no Brasil como se fosse o Big Brother ou a eleição da Miss Universo. Não é assim. Política é gestão. Logicamente que você vai ver, dentro dessa questão de gestão, você vai ver políticos que condizem mais com seus valores. Isso também é importante, por isso que tem a massa conservadora. Mas tem a questão da gestão. Então você vai ver qual é o maior candidato. E não adianta, se você não gosta desse estilo, então você vai para Paris, você vai para a França, você vai para esses países que são muito sofisticados, que elegem pessoas como o Emmanuel Macron, aquele cara sofisticado. Pronto, aí vocês vão para lá. Ex-banqueiro. Quê? Acho que ele era banqueiro, né? Sim, ela deu um desses bancos globalistas aí, né? Enfim, mais do mesmo, né? Tipo uma moeda. Para você ver, na Argentina, vamos dizer, o Macri, que era o cara considerado liberal, que acabou não dando certo, mas assim, o cara que era considerado liberal, o cara que era o cara das empresas, e realmente ele tinha esse negócio das empresas, mas por que também ele foi eleito? O cara foi presidente do Boca Juniors, velho. Time de massa, povão, entendeu? Então, são essas características do povo sul-americano que é assim mesmo, cara. Então, tem que admitir, é isso. Terceira via, só se for no tapetão. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos. É isso, pessoal. Boa noite para todos. Fiquem com Deus e assistam a nossa programação aí, dê uma conferida no nosso canal. Quem não for inscrito, se inscreve aí, dá uma curtida no nosso conteúdo, verifica aí o que você pode agregar com a gente aí. A gente sempre tem trazido conteúdo aqui semanalmente e e sempre que a gente tem oportunidade nos outros programas de entrevistar pessoas de vários meios, né? É importante a gente sempre estar nos integrando com pessoas de vários meios. Então é isso aí. Muito boa noite, fique com Deus. Tchau.